Galerinha, vamos lá. Só para falar um pouco para vocês do que não é essa live, tá? Não é workshop, não é um treinamento. A ideia não é essa. A ideia não é treinar vocês sobre o que é Big Data, sobre o que é Analytics, nada disso. É a gente compartilhar um pouco do conhecimento que nós temos sobre isso e um pouco da experiência que nós tivemos aí durante alguns projetos que já atuamos, né? Não tem nada de treinamento aqui ou workshop, né? Aqui é para ter uma visão do que são essas soluções, essas tecnologias, né? A ideia é eu não ser muito técnico aqui, até para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas. Tem pessoas aqui que estão começando na área de TI. O meu amigo Alan, o professor Alan lá de Macapá, ele está aí na live, trouxe as turmas dele para assistirem a live, para entenderem um pouco. Então, tem uma galera que está começando na faculdade, entrou agora na faculdade, então é importante que a gente não traga para um nível tão técnico para que a gente não deixe de atender algumas pessoas. Então, a ideia é a gente conseguir atingir o máximo de pessoas, mesmo que ela não tenha uma grande experiência ainda com TI, com Big Data e Analytics, mas a ideia é a gente conseguir compartilhar de uma forma tranquila e simples. E aí fiquem à vontade para fazer as perguntas depois, né? E eu vou começar a apresentar o material para vocês. Tá bom? A gente vai falar de Big Data. Quando a gente fala hoje de Big Data, está muito associada a Data Lake, as coisas andam muito juntas, né? E a parte de Analytics. Eu vou usar os termos todos aportuguesados, tá? O pessoal que é expert em inglês talvez não goste muito, a gente chama Analytics, que a gente chama Analytics, o Big Data, mas a ideia aqui é a gente conseguir trazer para o português mesmo. Tem três perguntas básicas aí, que nós vamos tentar responder aí durante essa live, né? Uma é, se você sabe o que é Big Data, se você sabe qual que é a utilidade que esse cara tem, né? E se como é que o mercado está para esse mundo de Big Data, tá bom? Então a ideia é a gente conseguir falar desses temas aí para vocês. No slide seguinte aí que vocês devem estar vendo, apresentar quem sou eu na fila do pão, né? Então usei uma brincadeira aí para ilustrar um pouco isso, né? Então quem que é o Eliésio na fila do pão, né? Antes de tudo, eu sou pai, sou marido, sou filho, né? E aí, já de antemão, fazer uma média aqui, agradecer minha esposa que está assistindo a live e meu filho, Arthur, que obviamente sem eles eu não estaria por aqui, né? Acho que é importante a gente saber que a família dá esse suporte todo pra gente. Então, eu sou formado em sistemas de informação e pós-graduado em Big Data Analytics, tá? Depois, as pessoas acabam tendo muita curiosidade como que a gente chegou em Big Data, né? Eu fui DBA por muitos anos e como que você faz essa virada de chave aí para mudar para uma outra tecnologia. E aí depois eu estou conversando com outro amigo que trabalha no Itaú para a gente fazer uma live falando sobre essas mudanças de carreira. Eu acho que esse momento pós-pandemia vai ser bastante importante a gente ter essa dinâmica aí de encarar outras possibilidades. Então é isso, eu sou formado em sistema de informação, com pós-graduação em Big Data, e, e esse rapazinho aí é meu filho Arthur. Aí ele estava bem pequeno, era comportadinho, agora ele está virado no giraia. Minha esposa prendeu ele no quarto ali para ver se ele deixa eu fazer a live. Atualmente eu trabalho no Itaú, eu sou arquiteto de Big Data lá no Itaú, mas eu atuei antes de chegar no Itaú, eu atuei em algumas consultorias aqui no Brasil, atendi muitos projetos, participei de muitos projetos de grandes empresas aqui no Brasil. Tem alguns amigos aí que estão na live, amigos, ex-colegas de trabalho, colegas atuais de trabalho, ex-chefe de trabalho e amigo, como é o caso do Fábio. Então,
A gente já passou por alguns grandes projetos aqui no Brasil relacionados a Big Data, tá? Então eu trabalhava em consultoria e automaticamente eu tive a oportunidade de participar de bastante projetos, tá bom? Opa. E aí uma pergunta básica, né? O que é Big Data? Eu não quis inventar muito, tá? Eu fui ali no que o Wikipedia diz sobre o que é Big Data, e aí ele diz que é uma área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações de conjunto de dados grandes demais para ser analisado por sistemas transacionais. Né? Esses tradicionais, desculpa. Esses tradicionais, o que acontece? Durante muito tempo, e não mudou isso, nós basicamente armazenávamos nossos dados em bancos de dados relacionais. Né? Oracle, SQL Server, Postgres, tantos outros que existem por aí. Isso não mudou, tá? A gente continua trabalhando com essas tecnologias. O Big Data não vem necessariamente para substituir essas tecnologias, mas chega um ponto que essas tecnologias elas não conseguiam suportar o volume de dados que a gente tem, ou pelo menos não suportar no sentido de processar aquilo que a gente queria para fazer outras análises, saindo do conceito mais transacional, conceito mais analítico, né? Quem vem de BI sabe que a gente usa esses bancos aí para criar nossos data warehouse, né? Mas aí a gente começou a ter volumes muito grandes. E aí foi quando a gente começou a falar em Big Data, tá? Então a ideia do Big Data é que a gente consiga ter tecnologias que a gente consiga processar e analisar um volume de dados muito grande. Então acho que essa é a principal ideia quando se fala em Big Data, beleza? O termo Big Data ele apareceu pela primeira vez em 97, pelo estudo feito na NASA, onde foi apresentado um relatório, e nesse relatório apareceu pela primeira vez o termo Big Data, tá bom? Então eu coloquei até aí qual que é o relatório, quais foram as pessoas que foram responsáveis por desenvolver esse relatório, e eu deixei aí caso vocês queiram pesquisar depois, tá bom? Deixa eu só dar uma mexidinha aqui na minha tela, porque eu acabei perdendo a tela, e eu vou colocar aqui para facilitar o meu controle, tá? Um minutinho. Beleza. Mas para que serve Big Data, né? O que eu vou fazer com Big Data? É uma coisa, antes de qualquer coisa, é muito importante falar que Big Data não é uma tecnologia. Big Data é um conceito, né? E aí, o que você faz? Para colocar esse conceito em prática, aí você começa a envolver tecnologia. Mas Big Data não é uma tecnologia, ele é um conceito, tá? Então, para que serve? A gente já viu lá que a ideia principal é que a gente consiga processar um volume de dados muito grande, conseguir fazer análise, né? E é o que eu falo sempre, assim, no final do dia, se isso tudo que você montou, essa estrutura inteira que você fez, não te entregar valor, não serviu de nada. Tecnologia por tecnologia, cara, não adianta muito. No final do dia ela tem que entregar algum valor, tá? Então a ideia toda de você conseguir processar, de você conseguir tratar, analisar, é para que você consiga tirar informações, né? E que essas informações consigam agregar valor para o negócio. Então é muito importante que ao fim do dia toda essa estrutura de Big Data, todo esse processamento que você fez, ela consiga te trazer valor para o teu negócio. Quando a gente fala de negócio, aí pode ser qualquer tipo de negócio, né? Aí não é necessariamente, quando a gente fala negócio, às vezes a gente acha que está falando simplesmente de dinheiro, não é isso. Então, negócio qual que é o teu nicho de mercado, né? O que você faz, o que você pretende, o que você quer ter de resultado no final do dia. Então, a ideia do Big Data é essa, que ela consiga pegar todo esse volume de dados e te entregar algum valor ao final do dia, tá bom? E aí, o Big Data tem 5 Vs, né?
São os famosos 5Vs, que dão aí o tom do que é um Big Data. Então ele fala de volume, normalmente porque você trabalha, obviamente porque você trabalha com um volume de dados muito grande, variedade, velocidade, veracidade e valor. Tá? Então são os 5Vs aí que vão nortear um cenário de Big Data. E aí, quando você fala em volume, é aquilo que eu já tinha comentado antes. No passado, a gente trabalhava basicamente com nossos bancos transacionais dentro da tua empresa. E era basicamente aquilo que você tinha para analisar, você gerava relatórios, quanto vendeu no dia, qual a comissão do vendedor, que vendedor vendeu mais, era basicamente isso aí, porque você tinha basicamente aqueles relatórios transacionais, né? Você não tinha muito além daquilo. Só que com o passar dos anos, com a evolução, com a tecnologia, começaram a surgir, por exemplo, as mídias sociais, né? E aí começou a crescer o volume de dados de maneira absurda, muito grande. E além disso, do volume ficar muito alto, os tipos de dados também já não eram os mesmos. Né? E aí você começou a precisar de alguma tecnologia que você conseguisse processar esse volume de dados muito grande. Então o Big Data começou a entrar nesse cenário. Cara, a gente tem um volume de dados muito grande, a gente não trabalha mais só com nossos bancos transacionais, nossos RP, CRM, ou seja lá o que for. A gente começa a ter volumes de dados vindo através de internet, de rede social. A coisa começou a ficar muito grande. E aí tem alguns números aí, essas imagens vocês acham na internet, não é minha, tá? Eu coloquei até o link ali onde eu achei essas imagens, onde tem os volumes de dados que são gerados por minuto, a cada minuto. Então vocês podem perceber que é um volume absurdo de dados, tá? Então hoje você tem uma série de redes sociais gerando um volume de dados absurdo e que o Big Data ajuda a gente nesse sentido aí. Beleza? Se eu estiver indo muito rápido aí, vocês podem avisar. Faz tempo que eu não ministro aula, eu tô bem empolgado, então eu viro uma metralhadora. Variedade. Quando você começa a ter mídias sociais, você começa a ter tipos de dados diferentes. Então, quando se fala em variedade, é você começar a trabalhar com os famosos data types diferentes, né? Você tem dado vindo através de texto, vindo através de imagem, você tem os dados que são documentos, você tem som. Então, assim, começou a abrir-se um leque muito grande de tipos de dados. E aí, por isso que fala-se muito que o Big Data, ele trabalha com dados estruturados e não estruturados. O que é um dado estruturado? É aquele dado mais tradicional que a gente já conhecia, né? Tabela, linhas, colunas. O que é um dado não estruturado? Ah, cara, você começou a trabalhar com imagem, com som. Então a coisa começou a mudar de figura. Já não é um tipo de dado tradicional que a gente já estava acostumado, né? Então aí, quando se fala em variedade em Big Data, está se pensando nisso, tá? Você começa a trabalhar com N tipos de dados, N fontes de dados diferentes. Beleza? O pessoal dando feedback aqui que tá bem, legal. O Edson completando aí, sensores IoT, exatamente, Edson. O Edson foi um cara que me colocou em Big Data. Grande abraço, Edson. E aí a gente fala de velocidade. Eu penso sempre que essa velocidade aí, ele vai muito ao encontro ali do que a gente vai falar depois de arquitetura Lambda, capa, mas aí eu falo isso depois, não vou dar spoiler ainda, tá? Com a mídia social, e ainda voltando para a mídia social, o volume de dados é gerado muito grande e muito rapidamente. Então os dados são gerados no volume, numa velocidade muito grande, né? Então a todo instante você tem um volume de dados, toda hora alguém está mandando e-mail, toda hora alguém está postando uma foto no Instagram, toda hora sobe um vídeo novo no YouTube, toda hora alguém está postando alguma coisa no timeline lá, seja do LinkedIn ou do Facebook. Então o volume de dados começou a vir numa velocidade muito rápida. E a ideia é que você tenha uma estrutura que consiga te atender nesse sentido também. Além do volume, além da variedade,
que ele consiga te atender na questão da velocidade que a informação chega para você, tá bom? E aí depois a gente vai falar de arquiteturas com dados real-time, e aí a gente vai entender um pouco mais dessa questão do que é a velocidade. A veracidade é muito importante que você tenha dados consistentes, e aí a gente começou a trabalhar muito o conceito de ter a fonte única da verdade, e aí envolve muitos outros conceitos que a gente já tinha antes, como MDM, né, onde tudo que fosse cadastro estava num ponto único. Tem uma série de questões aqui, e Big Data também pensa nisso, tá? Que você tenha dados reais e dados válidos. Aqueles dados precisam ter algum tipo de validade. É muito comum, quando a gente passa em alguns ambientes aí de Big Data com a estrutura de Data Lake montada, os dados irem passando por camadas e eles receberem um selo de qualidade, tá? Está muito relacionado com isso. Quão bom é aquele dado, e um dos validadores, se aquele dado é bom, é se aquele dado realmente é um dado válido, legítimo, tá? Então tem a ver com a questão da veracidade. E um outro V, que aí esse cara eu acho que é a cerejinha do bolo ali, é o V que está relacionado com o valor. Volta àquilo que eu falei antes, se a gente pensar em tecnologia por tecnologia e no fim do dia toda aquela estrutura não te entregar algum valor para o negócio, cara, isso aí tudo vai por água abaixo, tá? Imagina você chega na sua empresa, você convence os seus gestores de que devem investir numa estrutura de Big Data, e aí você monta toda uma arquitetura, faz o cara investir em profissionais, em treinamento, em qualificação, e no fim do dia você não entrega valor. E aí o que a gente fez? Você trabalhou tecnologia por tecnologia. Isso aí não vai ser bom para ninguém, nem para a gente que é de tecnologia, tá? É importante que a gente de tecnologia tenha noção que no fim do dia a gente precisa agregar valor para o negócio, tá? Ó, o Edson está comentando aí do MDM para obter a visão 360 graus dos clientes. É isso aí, Edson. Tá, vamos junto lá na Porto Seguro. Lindomar, meu amigo aí de Macapá. E aí, gente, quando se fala em Big Data, toda essa história começou quando apareceu, a gente ouviu falar numa palavrinha chamada Hadoop. Né? Começou a se falar em Hadoop, e aí a gente começou a se perguntar o que é Hadoop. Eu ouvi falar em Hadoop. Eu lembro que uma vez eu ouvi um podcast, eu não lembro exatamente o ano, acho que 2012, 2014, não lembro, um podcast, os caras falando o que é Hadoop? É um banco de dados? O que é Hadoop, né? E aí fala que o Hadoop é uma plataforma de código aberto para armazenamento e processamento de dados distribuído. E aí, de novo, a gente está pensando em grandes volumes, tá? Distribuído. Ele foi baseado aí no GFS, que é o sistema de arquivos que a Google lançou lá em 2003, e MapReduce também, que é um processamento distribuído massivo para dados massivos, tá? Então foi baseado nessas duas tecnologias que o Hadoop foi construído, tá? Esse carinha aí é um dos primeiros caras que começou a pensar no Hadoop, o Duke Coach. Ele hoje faz parte da Cloudera, tá? Eu coloquei um link do YouTube onde ele fala exatamente do surgimento do Hadoop, né? Ele tinha um projeto que era esse NUT que ele estava fazendo para a parte de web, e aí ele precisava fazer um processamento aí com volume de dados muito grande, e aí ele viu o estudo da Google sobre MapReduce e GFS, ele entendeu aquele cara e montou aquilo ali em código aberto, né? Então o Hadoop ele foi montado todo em código aberto, hoje ele é mantido pela Apache, né? E aí algumas empresas pegaram esse código e encapsularam, vamos falar assim, vou usar essa palavra, tá? Encapsularam ele, colocando alguns acessórios ao redor. E aí foi quando apareceu Cloudera, Hortonworks, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá bom?
Mas hoje, se você resolver implantar um Hadoop para montar uma estrutura de Big Data, você pode na Apache lá, no site da Apache Foundation lá, baixar a versão e trabalhar gratuitamente, tá? Obviamente, todo o suporte vai ser por sua conta, e aí você vai depender um pouco da questão da comunidade que está envolvida nisso aí. Mas ele não é pago nessa versão do Apache, tá? Vocês podem usar à vontade aí. Eu mesmo já instalei, já testei e funcionou bem. Eu só não coloquei em produção a versão Open, né? As versões que eu trabalhei em produção, todas eram versões da Cloudera ou da Hortonworks, tá? E aí o que aconteceu? Indo para aquele conceito que eu falei para vocês de encapsular, a Cloudera, que é uma empresa que surgiu em 2008, se eu não estiver enganado, ela encapsulou o Hadoop, tá? Ela jogou uma camada em cima, essa camada muito no sentido de você conseguir ter uma melhor gestão, uma melhor manutenção desse ambiente. Quando você usa a versão Apache, tem muita coisa que você faz na mão, em linha de comando, ou você coloca o Ambari ali por cima, que é uma interface para facilitar o teu gerenciamento, mas ainda assim não é tão simples, né? Tão trivial. E aí a Cloudera surgiu, e aí logo de cara ela trouxe uma interface web que é o Cloudera Manager. Isso facilitou bastante o uso do Hadoop. Além disso, ela passou a dar sustentação em cima dessa versão que ela encapsulou. Tá? Então, o criador do Hadoop foi um dos fundadores dessa empresa. Eles encapsularam no Hadoop, colocaram algumas melhorias, bastante recurso ali, bastante serviços, sustentação, suporte, controle de versão, e começaram a distribuir uma versão paga. Embora eles também tenham uma versão community, tá? Que você também consegue usar. Obviamente essa versão community tem algumas limitações, mas de um modo geral já atende muito bem. E aí eles colocaram toda uma camada em cima, e essa aí é uma arquitetura da Cloudera, do que ela entende como Hadoop na versão Cloudera. E aí ele tem alguns N elementos ali, N componentes, né? E aí é importante a gente esclarecer na pergunta lá que eu estava comentando mais cedo. O que era um Hadoop? Era um banco de dados? O que é? Na prática, ele é um ecossistema onde ele tem uma série de recursos, uma série de componentes. Então ele tem componentes para você fazer a captura dos dados, ele tem componentes para você fazer o armazenamento desses dados, ele tem componentes para você fazer o schedule da captura do dado, ele tem componentes para gerenciar o recurso, para gerenciar a parte de segurança, controle de acesso, ele tem componentes para fazer o processamento desse dado. Então vocês podem ver aí que ele tem uma série de camadas, ele é dividido em camadas, ele tem lá batch, stream. Então assim, é um ecossistema completo para que você consiga capturar dados, processar dados e entregar valor no fim do dia, tá bom? E esse cara ficou bastante disseminado, foi muito utilizado, ainda é muito utilizado, até porque a gente não tinha muitas empresas trabalhando com esse conceito de Hadoop, e eles trouxeram bastante benefício quando eles colocaram alguns componentes adicionais aí para fazer toda essa gestão do dado para Big Data. Aí sim, nós estamos associando o conceito de Big Data a uma tecnologia para processamento de dados volumosos. Então, pensa assim, Big Data é o conceito, o Hadoop é uma das tecnologias por trás desse conceito. Eu vou implementar um projeto de Big Data na minha empresa. Significa que vocês vão implementar um projeto que visa processar e analisar um grande volume de dados. Beleza? E aí o que acontece? Mas qual tecnologia
eu vou usar para implementar o projeto de Big Data na minha empresa? Uma das tecnologias pode ser Hadoop. Tá? Não é a única mais, tá, gente? Mas pode ser uma das. Foi uma das primeiras, né? Eu fazer todo esse processamento através de Hadoop. Então, reforçando, Big Data é conceito, Hadoop é a tecnologia por trás desse conceito, tá bom? Só que assim, a Cloudera não era a única empresa que trabalhava com Hadoop, né? Teve uma outra empresa que surgiu um pouco depois, que foi a Hortonworks. Eles fizeram um trabalho similar ao que a Cloudera fez, pegaram uma versão de Hadoop, encapsularam, colocaram todos aqueles componentes que a Cloudera usou. Alguns componentes eram os mesmos, outros componentes diferenciados. Então, assim, tinha coisas que eram melhores na Cloudera, tinha coisas que eram melhor na Hortonworks. E aí, isso é o bacana da coisa, que começa a gerar concorrência, né? Você tem possibilidades diferentes, começa a ter mais possibilidades de uso. Então, a Horton foi uma outra empresa que veio no mesmo segmento da Cloudera e começou a distribuir uma versão também de Hadoop. A mesma coisa, com suporte, uma interface para você conseguir fazer o gerenciamento. Só que assim, eles usaram uma interface que já existia, que era uma interface aberta, que é o Ambari. Alguns chamam Ambari, outros chamam Ambari, eu chamo Ambari. Tá? Uma interface web para você conseguir fazer a gestão desse ambiente. Então agora nós temos o conceito Big Data, uma versão de Hadoop Cloudera e uma versão de Hadoop Hortonworks. Tá? Não são as únicas, tá? Não foram, tiveram outras opções por aí, mas essas duas foram as duas que realmente ganharam bastante peso e bastante mercado. Tá bom? Eu confesso que aqui no Brasil eu vi muito mais Cloudera do que Horton, mas passei em alguns ambientes que também tinham Hortonworks lá. Tá? Tinha não, ainda tem. Beleza? E aí o que aconteceu? Em 2018, essas duas empresas anunciaram uma fusão. Tá? Eu não sei se esses valores estão corretos, mas na pesquisa que eu fiz diz que o valor gerou em torno de 5,2 bilhões de dólares. Tá? Então o que eles fizeram? Eles pegaram as empresas, fizeram uma fusão, né? E aí tentaram usar o que tinha de melhor em uma e o que tinha de melhor em outra para melhorar o produto. E aí surgiu uma nova versão que é o CDP, tá? Essa é a estrutura do CDP. E aí tem uma coisa muito interessante. Quando eles, isso é uma percepção minha, tá? Quando eles resolveram fazer a fusão, foi justamente no momento que a cloud começou a ganhar bastante espaço, mostrar que era um concorrente à altura. Porque até então, as empresas não tinham muito essa visão de usar um Big Data em cloud, né? E aí acho que eles viram que esse cenário estava mudando. As empresas de cloud começaram a investir também em soluções para Big Data em cloud. Obviamente que elas não começaram a investir em 2018, tá? 2018 foi a fusão, né? Mas eles perceberam que eles estavam perdendo mercado. Por quê? Porque as empresas começaram a ver outras possibilidades, começaram a usar cloud, começaram a montar suas estruturas de Big Data em cloud e elas se juntaram e montaram uma versão também que pode ser trabalhada em cloud. Então vocês podem ver lá em cima que eles falam que eles podem trabalhar em data center, em cloud privada, em cloud híbrida, em multi-cloud. E quando eles falam aí em multi-cloud, é que você consegue trabalhar, montar uma estrutura da versão Hadoop do Cloudera, seja em AWS, seja em Azure, seja em Google, tá? Eles montaram essa estrutura e eles conseguem inclusive montar uma estrutura híbrida. Você ter um cluster on-premises e um cluster na cloud, aí seja qual cloud for, tá? É bem interessante esse cenário. Eles trouxeram uma série de benefícios. Uma das coisas que ficou bem legal aí, que eu já vi, é que eles
eles tinham o Sentry, que era a parte de controle, criação de grupos de usuário dentro do Cloudera, e a Horton tinha uma versão que chamava Range, chama Range, né? E aí, o que eles fizeram? Nessa versão nova aí, eles tiraram o Sentry e colocaram o Range. E o Range é bem melhor do que o Sentry, né? Então dá para ver que eles começaram a fazer realmente um merge das duas tecnologias. O que era melhor de uma, eles começaram a trazer para outra. Beleza? Pessoal, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Ficou todo mundo caladinho aqui no chat, aí eu fiquei com dúvida se vocês dormiram ou se foram embora. Podem pegar o café de vocês que eu tô com o meu aqui, tá? O que aconteceu, gente? Aquelas duas versões, Horton e Cloudera, eram muito focadas em ambiente on-premises. Agora eles estão... O Ícaro tá falando aí que o NiFi entrou. NiFi sensacional, Ícaro. Realmente o NiFi entrou agora. E, cara, e faltava realmente... Esse aí foi, acho que uma das cerejinhas do bolo, viu? O NiFi entrando aí, ficou bem legal. Tem um amigo, Danilo, que trabalha comigo lá no Itaú. Eu acho que ele é o cara para falar disso aí, viu? Porque acho que ele já sabe esse cenário novo aí do, do- da nova versão do Cloudera de cabo a rabo. Vou chamar ele para fazer uma live aí com a gente. Mas vamos lá, o que acontece? Esses dois cenários eles eram muito focados em on-premises, né? O pessoal tá dando feedback que tá tudo ok, sinal que vocês estão acordados. Eles estavam muito no cenário on-premises. Agora eles estão partindo muito mais agora para cloud, né? Até para ganhar um fôlego novo. E aí o que aconteceu? Mas nas clouds a gente já tinha versões. O Marcos também está falando ali do NiFi. Show de bola, Marcos. A gente já tinha versões de Hadoop na cloud. Uma delas é o EMR da Amazon, né? Então, o, isso aí, o Fábio, o Danilo Lega. O que acontece? A Amazon trouxe o EMR, que é uma versão de Hadoop também, né? Ele se baseou ali também no Apache, e montou essa estrutura inteira em cloud. Olha o Danilo aí. Inteira em cloud. Tá? Essa estrutura inteira foi feita em cloud. Então a Amazon já veio com uma proposta diferente. Falou, cara, tudo que você faz aí, a gente também faz aqui em cloud. E exatamente, cara, basicamente todos os componentes que você tem, pelo menos os principais, que seriam o core, que você tem no ambiente de Hadoop tradicional que a gente usava em on-premises, passaram a ter também na versão cloud, né? E aí esse cara também começou a ganhar espaço. Então, na minha percepção, a AWS começou a perceber que a AWS não, a Cloudera começou a perceber que estava ficando fora desse mercado de cloud, tá? E aí foi quando eles atacaram com aquela nova versão lá. Então, só para trazer que além das versões Horton e Cloudera, que agora é uma coisa só para on-premise, a gente também tem a versão para cloud, que é o EMR. E aí, aqui tem um erro, tá? Onde vocês estão vendo a Amazon EMR aí, é o HD Insights, tá? Só para, desculpa o erro aí, isso aí chama-se copiar colar. E aí o que acontece? Tem o EMR, tem o HD Insights, que também segue a mesma linha do EMR, baseado lá na versão da Apache, tá? E aí a Microsoft foi lá e colocou o HD Insights, que é o Hadoop delas, na sua estrutura. Então ele segue a mesma coisa. Vocês podem ver que elas têm estruturas muito similares, ó. Tem os data nodes ali, tem os nodes para processamento, tem o master, aquela regrinha padrão que a gente já conhece no ambiente padrão de Hadoop. A mesma coisa o HD Insight fez, tá? Então segue a mesma linha. Deixa eu só mudar aqui porque eu fiquei inconformado agora de ter colocado esse negócio errado. Eu não assisto o Faustão, mas ele disse que quem sabe faz ao vivo, né?
Então, não que eu saiba, mas eu vou colar porque... Agora sim, corrigi. Beleza, gente. Aí o que acontece? Esse é o HD Insight, tá? Segue a mesma linha lá do IEMA, segue a mesma linha do Cloudera, da Horton, agora só Cloudera, né? Baseado em Apache. Aí vocês podem ver que tem alguns elementos a mais ali, tem um Data Lake Storage, tem um Azure Blob Storage. A ideia desses caras aí é substituir o HDFS padrão lá nos ambientes Hadoop para um storage mais padrão agora de nuvem, tá? Então, percebam que eu coloquei o linkzinho ali embaixo, vocês podem depois olhar a documentação desse cara aí. E aí, quando você fala em Big Data, gente, a gente tem uma espécie de landscape, né, com alguns pontos aí que são importantes você pensar e avaliar quando vocês forem trabalhar com um projeto de Big Data. Então, você tem que pensar nas fontes de dados, você tem que pensar na parte de armazenamento, você tem que pensar no processo de ingestão. Esse processo de ingestão é importante saber se ele vai ser em batch, se ele vai ser mais real time, se você vai aplicar algum modelo de machine learning. Então, toda a parte de governança, então isso é um landscape, tá? Isso aí vocês acham na internet, qualquer site da internet que se vocês procurarem, vocês vão ter isso aí, tá? Isso aí são os grandes macros ali que você pensa quando você vai montar uma estrutura de Big Data, beleza? E aí, quando você vai montar uma estrutura de Big Data, você começa a pensar em uma série de questões. Uma delas, e uma das principais, é o processo de ingestão. E aí, nasceu-se duas grandes arquiteturas para você trabalhar com Big Data. Né? Uma é a arquitetura Lambda e a outra é a arquitetura Kappa. Tá? Então, quando você vai preparar um projeto para Big Data, você tem aquele landscape lá, que são os grandes pontos que vocês vão avaliar, e você tem que avaliar qual arquitetura você vai usar. Se você vai usar a arquitetura Kappa ou se você vai usar a arquitetura Lambda. Tá? A arquitetura Kappa foi criada por esse carinha chamado Nathan Mess. Né? Essa arquitetura, qual que é a ideia dela? É que vocês consigam fazer a captura dos dados, ou o que a gente chama de ingestão de dados, de duas maneiras. Você pode fazer a ingestão de dados no formato batch, né? Ou pode fazer ela no formato stream, ou real time, ou new real time. Né? Então, o que acontece? O que é batch? Batch normalmente é aquilo que você pega dos teus ambientes muito mais transacionais e muito mais tradicionais. Né? Ele roda durante o dia, durante a noite você vai lá e pega o que foi processado e traz para o teu ambiente de Big Data. Né? E o stream de dados é aquele que você precisa pegar com a tempestividade mais rápida. Aquilo que aconteceu, você já tem que pegar. E aí nós chamamos de real time, ou new real time, né? Que seja, você pegar o dado mais próximo do momento que ele é gerado. E aí isso tem muito a ver com as redes sociais, isso tem muito a ver com sistemas que precisam tomar uma decisão muito rápida, e se ele perder o dado, já era, não adianta, a decisão já não vai trazer o valor que ele precisa. Então a gente tem esses dois cenários. Então quando você pensa na arquitetura Kappa, e eu confesso que por onde eu passei foi a arquitetura que eu mais vi sendo implantada, né, a arquitetura Kappa, porque ela passa a atender dois cenários. Né? Aquilo que precisa rodar na madrugada, você deixa lá esquedulado, ele vai rodando, e consegue pegar aqueles dados que conseguem ser gerados de maneira mais rápida. E aí o que acontece? Uma outra coisa que eu comecei a perceber
bastante com o surgimento de Big Data e essas arquiteturas foi a gente começar a usar com mais frequência as famosas ferramentas de CDC. Eu vim da arquitetura de banco de dados, então a gente ouvia falar em CDC, mas quando falavam em CDC, a gente pensava muito mais, não necessariamente no CDC, pensava muito mais na ferramenta de replicação de dados, né? Então, agora quase toda empresa que eu passei nos últimos tempos, eu vi todo mundo testando, pocando alguma solução de CDC, que era para conseguir pegar o dado dos bancos relacionais de maneira mais rápida, né? Então, é bem interessante você começar a ver que uma arquitetura de Big Data, ela começa a gerar movimentos em outras áreas que antes eram muito tradicionais. E eu fui DBA, você falava lá, cara, eu vou colocar uma ferramenta aqui de CDC. Nossa, os caras ficavam malucos. Porque não, porque ia degradar performance. Não mudou muito, tá? DBA é bicho chato. Eu sei como é que é. Então, foi outra coisa que começou a vir para o mercado aí, tá? Então, a arquitetura Lambda, ela pensa sempre em conseguir te atender o cenário de dados num tempo maior, que você precisa de um tempo maior para processar, e dados real-time que você consegue atender no cenário mais rápido, tá bom? Ô, Carlos aí, o Carlos Sérgio aí deixando parabéns. Obrigado, Carlos. Carlos, eu não sou mais seu coordenador, não consigo te dar aumento mais. Só para deixar claro. Valeu, Carlos, um abraço. E aí, gente, a próxima arquitetura que a gente tem aí é uma arquitetura capa, tá? Eu não sei pronunciar o nome desse cara, Jay Caps, acho que é isso. Esse cara aí é um cara bobinho, tá? Ele é o cara que, um dos fundadores da Confluence, que, acho que se eu não estou enganado, ele é um dos criadores do Kafka, então esse cara aí é uma mente diferenciada, né? Ele propôs a arquitetura capa. A arquitetura capa, a ideia é ter um único fluxo de dados, que é o fluxo de dados pensando em stream. Então a ideia dele é que o dado chegou, já seja ingestionado, tá? Então a ideia dele é essa, fala assim, antes você fazer ingestão batch, stream, a minha recomendação é que você faça a ingestão inteira em stream, tá? Na minha concepção, esse cenário aí é mais complexo de ser aplicado. Quando você pega grandes empresas, então eu acho que você tem que avaliar projeto a projeto, se o dado que você precisa pegar, ele é um dado que precisa ser coletado de maneira muito rápida, aí esse caso aí faz mais sentido, tá? Mas o que eu vejo mais sendo aplicado no mercado é realmente a arquitetura Lambda, tá bom? Pessoal, eu vou abrir depois para vocês fazerem perguntas, tá? E vocês vão perceber também que eu não estou muito lendo slide, que me dá preguiça. E aí, gente, ó, não sei se vocês viram o título lá, o título era Big Data, aí eu coloquei entre chaves lá Data Lake, né? E aí a gente trouxe outro cenário, legal. Eu começo a trazer um monte de informações para dentro de uma estrutura de Big Data, eu começo a trazer dados. Show, Edson, obrigado aí pela contribuição. O Edson colocou o significado aí de CDC. Eu nunca sei falar Change Date Capture, então, obrigado. Então, o que acontece? Quando você começou a trazer um volume de dados muito grande para dentro de uma estrutura de data lake, começou a surgir um outro cenário que a gente começou a chamar de data lake, né? O primeiro cara a falar de data lake, se eu não estou enganado, foi um diretor da Pentaho, eu não lembro o ano. Esse cara começou a trazer a discussão de data lake à mesa, tá? Então, qual que é a ideia de data lake? É o famoso lago de dados, né? É você começar a centralizar os teus dados analíticos num único ponto, né? Então a ideia dele era você começar a evitar os silos de dados. Eu tenho meu sistema de RH,
eu tenho o meu sistema de vendas, eu tenho o meu sistema fiscal. A empresa tinha vários sistemas. E esses sistemas, eles não se conversavam. Então, na hora de você fazer a análise desses dados, era algo muito complexo. Você tinha que pegar dados de um, trazer relatório do outro. Imagina aí para um gestor conseguir fazer isso aí. Então, a ideia é falar assim, ó, vamos começar a acabar com os silos, ou reduzir os silos de dados. A gente começa a concentrar isso num único ambiente, num lago de dados, onde a gente consegue fazer toda a parte analítica, cruzamento de dados, num único cenário. Então, aí começou-se a trabalhar com a questão de data lake. Então, a ideia era a gente ter um ponto único da verdade, tá? Um ponto único para que todas as análises fossem concentradas neste ponto. Legal? E aí, com o Data Lake, começou-se a pensar numa série de coisas. Que imagina assim, você começa a trazer um monte de coisa, se você não tem uma gestão disso aí, cara, vai virar um pandemônio, né? E aí, quando se fala em Data Lake, começa a pensar-se em alguns controles. E uma das regras básicas de um Data Lake é você começar a trabalhar os dados em múltiplas camadas. Então, imagina assim, a gente traz o dado para dentro do Data Lake, e aí esse primeiro dado a gente coloca numa camada de transição, ou no além de área, porque eu vou receber dados de vários locais, de vários fornecedores, ou de vários sistemas. Alguns dados serão arquivos, outros dados serão dados que vão vir de tabelas, outros dados serão dados que eu vou vir trazer de uma rede social. Então você começa a colocar ele numa camada de transição. Obviamente, gente, nem todos os ambientes as pessoas usam todas as camadas, mas normalmente eu vi pelo menos 3 camadas sendo aplicadas. Menos do que isso, eu não vi, tá? Às vezes eu não vi as 4, mas eu vi pelo menos 3, ok? Então você traz a camada ali, a primeira camada, que é essa camada de transição, imagina que é uma zona de fronteira. O cara vai lá, traz o dado, coloca nessa zona de fronteira e alguém vai lá e pega e leva para outra camada. Essa outra camada é a rodeira, seja lá como vocês queiram chamar, que é a camada de dado mais bruto. Aquele dado ele não foi aplicado nenhuma regra de negócio ainda. Às vezes ele foi feito algum tipo de tratamento, por exemplo, eu posso aqui nessa camada, quando eu falo ali de Hadoop, eu posso trazer ele da camada de transição e já aplicar, por exemplo, um parquet para eu ter uma compactação, ter uma performance melhor, mas não, aí depende muito de projeto, tá? Mas na camada de dado bruto, pode ser que eu aplique algum tipo de melhoria nesse dado, mas ainda não é regra de negócio, tá? Aí depois eu começo a levar para uma outra camada, onde eu chamo de camada de qualidade, né? Onde eu já consigo aplicar mais tratamento, alguma higienização do dado, conceitos de validação, eu consigo aplicar aí. E aí depois eu levo para uma camada refinada, aí tem vários nomes, refinada, especializada, semântica. Cada lugar que eu vou, cada empresa que eu passei, cada consultoria que eu passei, dá um nome diferente. Então, cara, o nome é o que menos importa. Cada um dá o nome que quiser, tá? Mas ali você já aplica, faz toda a manipulação do dado, aplica a regra de negócio, você aplica enriquecimento de dados, que é aquela questão de cruzamento de dados ali, você começa a fazer aí. E a última camada é a camada de apresentação, é como você consome esse dado. Eu coloquei alguns cenários aqui de algumas ferramentas, que são ferramentas comuns aí de mercado que a gente vê para Dash, etc. Qualquer diretor gosta muito de ver dashes, né? Porque ele lê muito rápido aquele ali, ele dá uma olhada, ele já interpreta muito rapidamente. Então eu coloquei ali. Mas é importante a gente perceber que tem algumas outras coisas que a gente precisa pensar, como a parte de controle de metadados, toda a parte de segurança, toda a parte de otimização em cache, toda a parte de governança disso aí é muito importante. E aí, já era importante antes. Aí com toda a questão de LGPD, aí, cara, aí ficou mais importante ainda, porque quando você tiver que alguém por algum motivo solicitou que aquele dado seja removido e você de fato precisa remover, você precisa ter uma rastreabilidade daquele dado de ponta a ponta. E aí, se você não tiver a governança em cima disso, você não consegue de fato trabalhar, tá bom? Então, esse é um cenário, perceba que é uma visão
muito alto nível, né? Eu comentei no início que eu não ia ser muito técnico aqui, então uma visão muito alto nível de como você começa a trazer seus dados, concentrar no lugar e, e aplicar uma série de regras para que aquilo agregue valor. O Diogo já está fazendo a pergunta se as camadas de Data Lake são mais ou menos como BI. Camada de tabela stage, camada de dimensão. Olha, Diogo, não deixa de ter uma similaridade, tá bom? Tem algumas similaridades. E eu digo mais, cara, eu mudei bastante meu conceito, tá, Diogo? Então, assim, na minha visão, não é a verdade absoluta, tá? Mas na minha visão, hoje, inclusive, essas camadas, elas não precisam estar no mesmo lugar, tá? Elas não precisam... Imagina assim, ó, eu montei todo o meu data lake, pode ser que a minha camada específica... Imagina que eu montei esse data lake inteiro no ambiente Hadoop. Mas por algum motivo pode ser que a minha camada de dados refinados ela não seja dentro do Hadoop. Ela pode ser num, num BI, por exemplo, num DW. Porque a área de negócio já tinha um DW. Ela quer simplesmente que eu incremente o DW dela usando as dimensões que ela já tem. Pode ser que seja assim. Não, eu não vejo problema. Tem gente que vai ver, acha que não, mas eu não vejo problema. Então, hoje, eu entendo que as camadas de data lake não precisam necessariamente estar numa única tecnologia, tá? Só para dar um exemplo de um projeto que eu estive, e alguns dos meus amigos aí talvez lembraram desse projeto, a gente fazia todo o processo de coleta dos dados, fazia todo um processo de transformação, enriquecimento dentro de um ambiente Hadoop, mas o cliente falou assim, ó, a minha camada especializada vai ser dentro de um Teradata, tá? Então imagina assim, ó, nós trabalhamos ali as três, a camada de transição, a camada de dados brutos, a camada de qualidade dentro do Hadoop e aquela camada de dados refinados, nós trabalhamos ela dentro do Teradata, tá? Então só respondendo, tem alguma similaridade sim com o conceito lá das camadas de uma tabela de stage de dimensão do BI. Eu diria que o dimensão é muito mais ali próximo da camada de dados refinados, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é nessa aí. Vamos lá, gente. E aí nós chegamos no Analytics, né? O que é o Analytics? O Analytics é o seguinte, cara, eu montei uma estrutura de Big Data, eu trouxe um volume de dados muito grande, eu montei um Data Lake com as camadas bem aplicadas. O que é o Analytics? É a forma que você faz a análise daqueles dados para te entregar um valor no final do dia, tá? E aí onde vai determinar quais são os tipos de análise que você vai aplicar. Você pode aplicar análise através de modelos estatísticos, você pode fazer o trabalho com modelos de previsão, que é o que todo mundo quer, né? Eu quero um modelo de preditivo, é o que todo mundo quer. Eu posso fazer data mining, tax mining, otimização. Então, o Analytics é como que você faz a análise do teu dado para te entregar valor, tá bom? É puro e simples, o Analytics é isso. Uma outra coisa que eu também tenho em mente já é que, assim, para ter Analytics, eu não preciso de Big Data, tá? Para eu fazer a análise do meu dado, eu não preciso de Big Data. Imagina assim, o Brasil ele é feito de pequenas e médias empresas. Né? O Brasil não é um país de grandes empresas, é um país de pequenas e médias. Quem leva esse país para frente são as pequenas e médias. Infelizmente, agora com a crise, algumas vão ficar aí pelo caminho, né? E vai gerar bastante desemprego. Mas imagina assim, o fato de minha empresa ser pequena, de não ter um volume de dados gigantesco, significa que eu não posso fazer analytics? Muito pelo contrário. Né? Eu acho que o quanto antes você conseguir fazer analytics dos teus dados,
um tanto melhor para a tua empresa, né? Então, assim, se você consegue aplicar uma modelagem básica nos teus dados, fazer um tratamento dos teus dados, conseguir ter um BI muito bem elaborado, aquilo não deixa de ser o Analytics. O que, que é? Talvez você não tenha um ambiente de Big Data, mas o ambiente de Analytics ele pode existir, tá? Então, às vezes as pessoas acham que as coisas andam necessariamente juntas. Eu penso que não, também é minha opinião, não quer dizer que eu esteja correto, totalmente certo. Eu não sou o dono da verdade, mas eu entendo que Analytics é a análise que você faz sobre os teus dados. Se são muitos dados ou poucos dados, cara, não importa. Ele te traz algum valor no fim do dia, então você está fazendo Analytics em cima, tá bom? Minha concepção. Aí a gente vê o Analytics muito baseado em varejo, onde a gente começa a identificar. Aí eu tô falando, coloquei o trivial, tá? Que é o que todo mundo faz. Identificar padrão de consumo, perfil de cliente. O que isso ajuda? Desempenho, marketing direcionado, publicidade toda direcionada para aquele cliente, saber o que teu cliente gosta, conhecer o teu cliente, isso é muito importante. Então o varejo pode usar muito bem esse conceito aí do Analytics, tá? Na parte de esporte, a gente vê bastante os profissionais que eles chamam de análise de desempenho, para verificar se o cara está com tendência de ter uma lesão, como que eu posso melhorar o desempenho do meu atleta, na movimentação dele. Então tem uma série de questões que eu posso aplicar com a Analytics, tá? Prevenção de fraude, principalmente que trabalha com meios de pagamento, também tem muito a ver com o perfil de consumo do cliente. Quem de vocês já não recebeu uma ligação da tua operadora de cartão falando assim, ó, chegou aqui uma compra, é o senhor mesmo, aliás, é você que está fazendo essa compra? Por quê? Ali, de repente, você pode estar fazendo uma compra que fugiu do teu padrão e eles identificaram. Pode ser que a compra não tenha fugido do seu padrão, mas fugiu da região que você costuma frequentar. Cara, eu costumo fazer compra só a partir do Brasil. De repente, pinga uma compra lá da China. O cara falou, opa, cara, tem alguma coisa estranha. O Elias só costuma comprar ali na região da Vila Ivone, que é onde ele mora. Cara, de repente surgiu uma compra aqui do Elias na China. Primeiro que eu não ia pra China agora, né? Mas enfim, é padrão. Então para identificação de fraudes também é bastante interessante. Aqui está muito relacionado também com a parte de ciência de dados. Na parte de indústria, melhorar a performance de produção, prevenção de pane de maquinário, parada do tempo de manutenção na linha de produção. Então são pontos que a gente tem, tá? Esses cenários aí também, os meus amigos vão lembrar. A gente atendia uma montadora de veículos aqui e ela tinha um projeto nesse sentido aí, de verificar a esteira de produção, né? Para ver onde ia ter os pontos de parada aí, pegando dados de IoT. Então, eram projetos bem interessantes, tá bom? E aí, eu acho que uma coisa que todo mundo tava esperando era sobre o mercado, né? O mercado de trabalho, né? O, o Alan trouxe as turmas deles aí da faculdade para verem a live. Imagina que essas pessoas, esses alunos estão tão ávidos por entender como que é o mercado de Big Data, tá bom? Então o que acontece? Quando surgiu esse cenário todo de Big Data e tal, eu via que as empresas começaram a buscar um profissional. Eles queriam um cientista de dados. Só que não era um cientista de dados comum. Era cientista de dados da NASA. Porque os caras tinham que saber tudo. Falar, eu quero um cientista de dados para trabalhar com meu projeto de Big Data. E aí ele precisa ter alguns skills aí necessários. O cara precisa ter conhecimento de modelagem de dados, modelagem de ciência de dados. Ele precisa aprender, saber algumas linguagens de programação, desde Python a COBOL, coisa básica. Tá? Precisava só coisa básica, né? O Fábio colocou um abraço pro pessoal da Alemanha, né? Eu ia falar que eles não. Eu não ia falar qual era. Que eles eram alemão, mas eu ia falar que eles comem chucrutes. E aí o que aconteceu? Ah, o cara precisa ter conhecimento de Hadoop, banco de dados, RP,
CRM, infraestrutura. E aí, cara, o RH morreu. Morreu porque esse cara não apareceu. E aí tá lá o RH esperando esse cara aí que fosse o cientista de dados que soubesse de tudo isso. Mas isso tem muito a ver com o fato de a gente não conhecer a tecnologia ainda, né? Então, o que aconteceu? Quando uma tecnologia surge, é muito comum a gente levar um tempo tateando para a gente entender o que de fato ela é, o que de fato ela traz de benefício, né? Então tem isso aí, esse cenário era muito para ilustrar. E tem uma coisa bem legal, que é o salário que eles pagavam o piso de SINDPD. Longe de mim fazer uma crítica ao SINDPD, né? Eu não tenho nenhum envolvimento político, mas os caras queriam um super profissional e queriam pagar como estagiário. Basicamente era isso. Né? Então a gente teve muito problema para entender o momento que a gente vivia. Bruno, esse aí você não achou esse profissional, não. Mas enfim, vamos lá. E aí, aproveitando aí a Bruna comentando, a Bruna me ajudou um pouco nessa análise de mercado aí, ela trabalha com busca de profissionais para a área de TI, e eu pedi a ajuda dela para entender um pouco do mercado aí, valores, tudo. A Bruna me ajudou nisso. Bruna, obrigado, hein? Ó, gente, e aí o que aconteceu? Depois, com o longo do tempo, a gente foi entendendo um pouco mais, e aí eu coloquei aqui quatro profissionais, quatro perfis de profissionais que a gente tem, mas a gente tem muito mais do que isso, tá? Mas eu coloquei basicamente quatro aqui. E eu coloquei uma faixa salarial, também baseada aí nessa minha conversa com a Bruna aí. Ela me ajudou a entender um pouco dos valores que estão sendo trabalhados no mercado, tá? E aí, o que acontece? Obviamente, gente, esses valores aí não são verdade absolutas. Isso varia muito de região, isso varia muito de cidade, isso varia muito de empresa, tá? Então, esses salários aí é uma margem, né? É um range aí de salário, vou falar assim, tá bom? Então nós temos o arquiteto de Big Data. O que esse cara faz? Esse cara tem que pensar na visão geral do projeto, desde o processo de coleta de dados, do consumo final, da ingestão de dados, de componentes, de ferramentas, do que pode usar, do que não pode usar. Ele pensa em tudo isso. Tá? Aquele cenário que eu falei para vocês de Data Lake, ele é responsável por entender aquelas camadas, como elas devem ser, quantas camadas vão ter, o que muda de uma camada para outra, todo o processo de integração. Essa é a visão que o arquiteto de Big Data tem que ter. É um cara que normalmente conhece um pouco de infraestrutura, conhece de banco de dados, conhece um pouco toda a questão de storage. Ele não precisa ser especialista em cada área dessa, tá? Mas ele precisa ter uma noção boa para que ele consiga conversar com as áreas que vão compor o projeto com ele, tá bom? E aí, baseado nessa conversa com a Bruna, ela falou, aliás, o mercado está girando aí em torno de 13, 18 mil, tá? Uma outra coisa que não é muito comum também é a gente ter arquitetos que não sejam sênior. Não é muito comum. Por quê? Porque normalmente esses caras eles já eram arquitetos em outras áreas, eles já eram sênios em outras áreas. Aí eles meio que migraram de área e se mantiveram sênios, tá? Então ele já traz um pouco do background. Por isso que o salário ali já fala assim, caraca, então significa que o arquiteto júnior começa ganhando 13 mil? Eu não conheci nenhum arquiteto júnior, então é só para ter uma noção. Vocês podem ver que os outros perfis, a gente colocou ali o nível júnior a sênior, e para Big Data, para arquiteto a gente já colocou basicamente sênior, tá bom? Um outro cara que é bastante requisitado é o engenheiro de dados. Esse cara pensa todo o processo de coleta, como que ele vai coletar, como que ele vai escrever o processo de coleta, como que ele vai transformar esse dado, né? Como que ele vai armazenar esse dado, que ferramenta. A ferramenta é basicamente
o arquiteto vai direcionar, mas a linguagem que vai usar, esse cara normalmente é um cara que conhece de programação, hoje principalmente Python, Scala, Java, são perfis que os engenheiros têm, tá? A média salarial está variando aí entre 6 e 12, de novo, não é uma verdade absoluta, tá bom? Aí nós temos o administrador de Big Data. Esse cara é aquele cara que sustenta o ambiente, aquele cara que mantém o ambiente no ar, faz manutenção, controle de performance, adiciona novos nodes, remove node, tira para manutenção. É esse cara aí. Ele mantém o ambiente no ar. Está variando ali entre 6 e 8K, tá bom? E o cientista de dados, que foi o primeiro cara que começou a falar em Big Data, né? O primeiro profissional que começaram a pensar em Big Data, ele pensa na modelagem de dados. Esse cara começa a fazer uma exploração muito mais elaborada, muito mais refinada, tá? Ele vai pegando os dados, normalmente, e aí eu quero pedir um pouco para voltar aqui, ó. Perceba que na camada aqui na parte de Data Lake, ali na camada de dados brutos, eu coloquei ali, ó, fonte para cientista de dados. Por quê? Porque o cientista de dados, ele normalmente trabalha com dado um pouco mais bruto, no sentido de mais cru. Para quê? Para que ele consiga realmente tirar valor disso aí, tá bom? Ele vai tirar insights diferentes, ele vai pensar. Pensa no cientista como o cara que vai fazer o laboratório ali. O que é um cientista na área de ciência? Ele fica fazendo testes, validando, até chegar numa solução. O cientista que segue mais ou menos na mesma linha. Ele vai entender, eu preciso aplicar um modelo de classificação, né? Aí ele vai analisar que modelo, aplica aquele modelo, testa, volta, então é um pouco nessa linha aí, tá bom? Deixa eu ver lá. E aí, beleza, falando nisso, aí eu entrei lá no LinkedIn e falei, deixa eu olhar um pouquinho aqui o que tem de vaga, como que essas vagas estão disponíveis, quais são as empresas. Então, isso eu fiz hoje, fui lá e, ainda agora há pouco, antes de começar a live, eu dei uma pesquisada aqui, e aí algumas vagas, né? Eu peguei basicamente aquelas vagas lá que eu comentei ali. Nós temos vagas para engenheiro de dados, nós temos, tem uma vaga aí na Porto Seguro, que o Edson está aí na live, para governança de dados, que não está falando lá, mas é um cara que vai crescer bastante, governança de dados, para ciência de dados, para analista de Big Data, para engenheiro, para arquiteto. Então, assim, são vagas que eu fui lá hoje no LinkedIn, dei um print lá e trouxe para cá, tá? Não tenho detalhes das vagas. Aliás, quanto é que tá pagando a empresa tal? Não tenho ideia, tá, gente? Eu fui lá e tirei um print aí só para mostrar para vocês, tá bom? Acabei pegando, vocês podem perceber que as vagas são basicamente em São Paulo, né? Eu acabei que a ideia não era ir por região, era para mostrar um pouco do cenário para vocês. Uma coisa interessante aqui, eu coloquei 3 sites aí onde vocês podem buscar vagas: o vagas.com, o APInfo e o LinkedIn, tá? São, são onde vocês vão encontrar vagas para a área de TI. Obviamente, devem ter outros sites, mas eu confesso que esses aí são os que eu conheço. Já faz algum tempo que eu não uso nem vagas, nem APInfo. Todos os meus contatos de trabalho basicamente foram LinkedIn. Ou, ou contato de pessoas que já me conheciam e me convidaram. Putz, tem uma vaga aqui, tem interesse em vir. Mas ultimamente foram bastante vagas pelo LinkedIn, tá? Então, eu acho que hoje é imprescindível, pelo menos essa é a minha visão, tá? Qualquer profissional de TI precisa estar com o LinkedIn em dia, atualizado, porque, cara, é muita vaga que os caras chamam por lá. É bastante interessante como esse cara funciona muito bem, tá bom? O que mais nós temos aqui? O Edson França está falando aqui, vou publicar 2 vagas de especialista de arquitetura de dados e analítica, arquiteto de dados e pleno, Então, gente, putz, a live está gerando já vaga aqui, cara. É importante
Depois, Edson, se você quiser me passar os perfis, e aí eu publico para o pessoal aqui, até para divulgar. Eu acho que nesse momento aí de crise que a gente está passando, é bem legal você trazer essa opção aí de estar disponibilizando vagas para os profissionais. Muito obrigado, cara. Aí uma coisa interessante aqui já é um pouco desse trabalho de analytics que o LinkedIn faz. O que aconteceu? Eu entrei no meu perfil lá, e aí no LinkedIn, lá no meu perfil, ele está falando assim, ó, com base no seu perfil, Elias, nós temos algumas vagas aqui que a gente entende que se encaixam com o seu perfil. Então, aqui já tem o Analytics, tá? O que foi feito? O LinkedIn, ele analisa o teu perfil e ele vai te jogando vagas que ele entende que tem a ver com o teu perfil, tá? Isso é muito interessante, tá? Então, além de tudo que a gente falou aqui, a gente está mostrando um cenário real de como o LinkedIn atua, né? Então, tá lá baseado no perfil, o LinkedIn me ofereceu algumas opções e falou assim, ó, tem vaga aqui na Avon, tem vaga na AWS, tem vaga não sei aonde, tá? Beleza? Isso é bem interessante também. E aí, uma outra coisa que talvez o pessoal daqui a pouco ia perguntar, poxa, Elias, legal, como que eu faço para entrar na área de Big Data, por onde eu começo, eu devo fazer uma pós-graduação e tal. A gente quer, eu e um amigo lá do Itaú, a gente quer fazer uma live falando sobre essa migração aí diária, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Mas vou aproveitar e falar aqui como que eu caí nessa área de Big Data, tá? O responsável, basicamente, para eu vir para essa área de Big Data foi o Edson França, que acabou de comentar aí das duas vagas. Em 2015, eu fui, eu fui trabalhar na Porto Seguro como DBA, eu era terceirizado lá, e aí fiquei trabalhando lá na área de operações. Em 2016, eu fui para o time de arquitetura, né, trabalhando como arquiteto, como DBA de projetos. Só para vocês entenderem lá o que é e o DBA de projetos, um DBA arquiteto desenhava a solução de banco e o DBA de projeto era o cara que implementava aquele ambiente, né? Aquele que fazia aquele ambiente, levantava, instalava, implantava, todo esse cenário. Tá? E aí eu não lembro o ano, Edson, depois você me corrige, o Edson virou coordenador de arquitetura. Eu acho que foi 2017, 2016, não lembro. Depois, se você lembrar de cabeça, você me corrige. E aí ele foi ser meu coordenador de arquitetura, né? Trocou de coordenação e ele foi ser meu coordenador de arquitetura. E aí o que aconteceu? O Edson me deu bastante oportunidade. Ele começou a falar assim, aliás, eu quero que você também faça o trabalho de arquitetura de banco, não só a implementação. Aí comecei a fazer o trabalho de arquitetura de banco de dados também. E aí, ele um dia me chamou, falou, aliás, ó, cara, tá começando uma onda aqui de Big Data, 2016, né? 2016. Tá começando a onda de Big Data aqui. Cara, vai ser muito bom, o mercado vai virar para esse negócio de Big Data, todo mundo vai usar. Na época o Edson era coordenador de uma pós-graduação na Banditech. Ele falou, cara, achava que era interessante você fazer essa pós-graduação, tal, tal. Me explicou tudo e eu resolvi fazer. Acho que eu não fiz no primeiro momento eu não fiz, porque meu filho estava. Minha esposa estava grávida, então tava com alguns gastos aí, não conseguia ir, mas acho que no meio do ano eu comecei, se eu não estou enganado. 2017 eu comecei. E aí fiz a pós-graduação na Banditech em Big Data Analytics, tá? E aí, logo que eu comecei a fazer a pós na Banditech, alguns meses depois o Edson já me colocou para atuar com os projetos de Big Data na Porto Seguro. E, cara, eu agradeço muito ele porque abriu realmente minha mente. E ali eu comecei a ter contato com os projetos, a entender, a ver Hadoop, a ver uma série de coisas relacionadas a Big Data Analytics. Antes minha cabeça era muito voltada só para banco de dados relacional. E aí comecei a ver outras possibilidades. E aí eu acho que eu fiquei lá de 2017 até 2018, né? Entrei em 2015, 2016 para arquitetura, 2017 comecei a trabalhar com esses cenários de Big Data. Em 2018
acho que em junho, eu acabei me desligando da Porto e aí eu resolvi me aventurar em consultoria. Eu falei, cara, vou para consultoria e vamos ver o que vai acontecer. E aí participei de muitos projetos legais, passei por umas, acho que 3 consultorias de lá para cá, até chegar no Itaú, num espaço curto de tempo. Eu falo, pessoal, eu tenho um coração mole para dinheiro, então fui recebendo algumas propostas, fui aceitando e cheguei agora no Itaú. E aí o que aconteceu? Foi assim que eu migrei, tá? Depois eu falo com um pouco mais de detalhe na próxima live que a gente deve fazer. Mas é muito importante que você tenha alguém aí que te dê esse apoio. O Edson me deu todo esse apoio, esse suporte e agradeço ele até hoje, tanto que eu o convidei para participar da live. E aí, mas aí você fica se perguntando como que vai fazer. O que acontece, gente? O... Eu coloquei o site alguns players de treinamento, tá? Eu separei o que é treinamento, o que é graduação e pós-graduação, tá? Tem muito mais do que isso, tá? Tem o Coursera, tem a Linux Academy, tem a Udemy, tem o Data Science Academy. Esses caras todos oferecem cursos online e nesse momento é muito importante você ter essa possibilidade de fazer as coisas online, uma vez que a gente não está podendo se reunir. Eu sou muito fã ali do Data Science Academy. E para começar, eu não sei os outros, tá? Mas o Data Science Academy ele disponibiliza alguns cursos gratuitos. Ele tem um curso lá para você entender o que é Big Data, ele tem um curso de linguagem Python, ele tem um curso de Power BI. Esses cursos são muito bons, uma qualidade muito boa e são de graça. Então, para você começar e já não tirar uma grana do bolso de imediato, vai na Data Science, faz seu cadastro gratuitamente, procura os cursos gratuitos e faz, experimenta. Vê se faz sentido para você, tá bom? A Udemy tem alguns cursos muito bons, alguns cursos em português, que vale a pena fazer. Coursera e Linux Academy, o direcionamento é um pouco mais em inglês, mas vale a pena também. Se você pensar em pós-graduação, tem FIAP, tem FIA e tem Pacta. Eu fui na Bandtech, eu acabei não colocando a Bandtech aqui, porque na última vez que eu fiz o contato com eles, a pós-graduação que eu fiz, ela não estava mais na grade. Então eu acabei não colocando aqui, tá? Essas faculdades, acho que todas elas já estão oferecendo pós-graduação e acho que graduação também online, mas a pós-graduação delas são muito boas. Já tem PUC, que também tem pós-graduação online, então vale a pena. Aqui é um pouco eu dando o direcionamento do que eu entendo que pode ser um ponto de partida aí para quem quer pensar em ir para essa área ou migrar para essa área, tá bom? Que mais? E aí, gente, eu vou abrir aqui para perguntas. A live foi relativamente curta, eu não queria me estender muito. Eu já respondi uma pergunta do Diego, mas fiquem à vontade. Eu acho que a gente pega mais uns 10 minutinhos aí para perguntas. E aí a gente faz o encerramento. Estou aberto aqui aos questionamentos de vocês. Se eu não souber, eu pesquiso no Google e respondo depois. Eu vou contar aí, igual eu conto pro meu filho quando tá fazendo a nação. 1, 2. Enquanto vocês preparam as perguntas aí, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários para ver se tem alguma pergunta perdida ali. Eu vi a pergunta aqui, eu não sei, foi quanto tempo? Eu acho que quanto tempo deve ser algo relacionado à pós-graduação. A minha foi 1 ano e meio, tá? Foi 1 ano e meio de pós-graduação. Eu vou aproveitar e fazer igual a live dos cantores. Vou começar a mandar abraço, né? Meu amigo Claudio Miller de Teresina. Cara, abraço. Beijo pra você.
o Anderson, que fez faculdade comigo, o Rodrigo, que é meu sobrinho, meu amigo Jimmy, abraço, a gente falando agora há pouco. Algumas pessoas eu não conheço, tá, gente? Mas, cara, obrigado por estarem aqui, tá? Pedro Robson, Robson trabalhava comigo também. Massaite, Marcos Paiva, Eduardo, Demerson, cara, obrigado por vocês estarem aqui, viu? Deixa eu ver o que tem mais. Carlão, que nós já mandamos um abraço. O Fábio é outro querido, Fábio. Precisa marcar aquele almoço, hein? Vamos esperar a pandemia, né? Melhor. A Bruna. Ô Guilherme Ícaro. O Márcio, acho que o Márcio é o Márcio lá da Center Kennedy. Márcio, abraço. Deixa eu ver mais, acho que já tem pergunta aqui. Caraca, tem bastante pergunta. Peraí, deixa eu ver. O Edson falou dos cursos de Machine Learning na IUC, muito bom. O Fábio perguntou, aliás, o que o arquiteto de Big Data não deve fazer quando desenha uma solução? Olha, Fábio, rapaz, agora me pegou. Não sei o que ele não deve fazer. O que o arquiteto não deve fazer quando vai desenhar a solução? Olha, Fábio, eu não sei, cara. Depois você me responde aí o que você acha, qual seria a resposta, que eu fiquei confuso, mas não sei. Acho que ele tentar manter as ideias dele, as ideias que ele tem, obviamente, mas ele tem que ser aberto, porque ninguém é dono da verdade absoluta. Tentar se manter tranquilo diante das pressões que tem, principalmente quando você está em consultoria, você tem muitos projetos ao mesmo tempo, tem que sair com desenho muito rápido. Às vezes outras equipes tentam influenciar. Eu acho que é isso. Não sei se era exatamente a resposta que você queria, mas acho que é tentar ser coerente com o que ele está fazendo e entender bastante ou pesquisar bastante sobre aquela solução que ele está implantando para ver se realmente ela é aderente ao negócio, tá? Eu acho que é isso. Mas deixa eu ver mais. Se não for isso, pode responder aí, Fábio. Deixa eu ver aqui mais que tem de pergunta. O Guilherme falando que vai ser muito bom fazer um bate-papo sobre as pós-graduação. Boa, Guilherme, vamos trabalhar mais, cara. O Alan tá falando assim, em projetos local, Mapá, você tem conhecimento além da Cefaz? Olha, Alan, eu participei do projeto da Cefaz aí de migração da Exadata, participei do projeto, dei um treinamento pessoal lá do Prodap na época também de Exadata, mas aí os projetos que eu fiz aí eram todos relacionados a banco de dados, não eram relacionados a Big Data, tá? Mas o pessoal do Cefaz, inclusive, foi convidado aí. Espero que eles tenham participado. O Wellington ia falar alguma coisa, ele só colocou meu nome, acho que vai sair as perguntas depois. O Thiago dos Anjos, excelente colocações, condição da live, obrigado, Thiago. Ah, o Wellington perguntou aqui. Sobre a arquitetura híbrida, você passa, perguntou. Ô, Elton, eu não tenho atuado diretamente, mas eu estou num projeto com os amigos que tá pensando nisso, vendo essa arquitetura híbrida. É, é possível de acontecer, dá para fazer, tá? E não vai ter como a gente fugir disso, tá? De uma arquitetura híbrida, porque a cloud está cada vez mais forte. A gente precisa ter alguns cuidados da questão de segurança, a gente precisa ter um controle muito grande sobre a questão de outbound de dados, que é, a gente paga sempre na questão
quando esse dado volta para on-premise, então é muito cuidado, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. E a gente precisa ser muito cauteloso em relação ao billing, né, cara, ao orçamento que a gente vai ter na cloud, porque senão às vezes o taxímetro fica rodando lá e aí você pode ter problemas. E seguir aquela premissa básica, né? O dado tem que estar mais perto de onde você consome, então a gente precisa ter alguns cuidados em relação a isso, né? Normalmente ter links dedicados para cloud, esses são os pontos que nesse momento eu acho que a gente teria que destacar, tá? A Leana Souza falou show, obrigado. Leandro falou show. Leandro me ajudou aí nos testes mais cedo. Obrigado, Leandro. Abraço, cara. Rodrigo também deu parabéns. Obrigado, Rodrigo. Adriano Silva também. Adriano é meu amigo de longa data, né? O, o Marcos Prava agradeceu. Marcos, obrigado também. Esse povo só agradece, cara. Todo mundo meu amigo. Aí fica, fica fácil. O Tiago fez uma pergunta interessante. Tiago dos Anjos pergunta: na sua carreira de Big Data, o quão importante é possuir a influência em inglês? Ô Tiago, eu acho que tem muito a ver com o direcionamento da sua carreira. E na TI é importante você ter inglês. E aí, para deixar bem claro, Tiago, eu não falo inglês, tá? A convivência do dia a dia eu fui aprendendo alguns termos, mas eu não falo inglês. Obviamente, eu acho que minha carreira talvez tivesse dado algumas guinadas a mais, não que eu esteja reclamando do ponto que eu estou muito contente na minha posição atual, na empresa que eu estou, mas se eu tivesse um inglês fluido, eu acho que evoluiria ainda mais, tá? Eu acho que se você tiver inglês um tanto melhor, mas não acho que é um fator determinante, tá? Mas que faz uma diferença positiva muito grande faz. Se você tiver inglês melhor, mas não, cara, não espera aprender inglês para focar na TI. Eu acho que você tem dedicação com TI, dependendo do inglês ou não, você consegue ir. Mas se você tiver inglês, cara, putz, muito melhor, tá? O Claudio Mi, meu amigo também, meu compadre, abraço, ele tá falando assim, ó, não é para isso que as empresas já possuem o Data Warehouse com relação ao Data Lake? A Jomi, eles têm características similares, né? O Data Warehouse é um ponto para análise de dados, tá? Porém, o data Warehouse está muito relacionado ainda a dados estruturados, dados relacionais, dados de vindo de banco de dados, tanto que o Data Warehouse, normalmente você monta ele no conceito mais OLAP, em cima de um banco transacional, né? Então ele é um banco muito mais transacional, muito mais estruturado. Quando você fala de data lake, você começa a ter uma dinâmica maior. Por exemplo, é muito mais difícil hoje você trabalhar com ciência de dados em cima de um data warehouse. Em cima de um data lake você consegue trabalhar. A dinâmica de dados diferente de você conseguir levar imagem, levar som, levar texto para dentro do data lake, também vai te dar uma diferença muito grande. E o volume de dados que você tem no Data Lake não é o mesmo volume que você vai conseguir ter dentro de um Data Warehouse tradicional. O que pode acontecer, na minha visão, é que o Data Warehouse pode ser uma das camadas de um Data Lake, tá? Mas o Data Lake ele é bem mais amplo e bem mais dinâmico do que um Data Warehouse. Deixa eu ver o que mais. Peraí, pessoal, não vai embora não, que eu quero responder todas. O Nicolas falou live braba. O Márcio mandou um abraço, obrigado, Márcio. A Lília mandou parabéns, obrigado, Lília. A Lília trabalha comigo. Arnold Brito, parabéns, parabéns, obrigado. O Carlos fez. Carlos Sérgio, pergunta, Sérgio, você não perguntou. Excelente live, Pedro, parabéns pela ótima palestra, obrigado. O João Paulo perguntou: como saber que estamos preparados para iniciar no mundo de Big Data? Pergunta capciosa essa sua, viu? Cara,
Ai. A primeira coisa, João, que eu entendo é você entender se você já não consegue trazer valores para a tua empresa por um problema de volume e processamento. Tá? Imagina assim, você começa a ter problemas para processar os dados que você tem para entregar um valor no fim do dia. Além disso, você começa a perceber que você não consegue processar porque esse volume de dados é muito grande e porque a variedade desses dados também é muito grande. Além disso, você começa a perceber que os relatórios tradicionais do BI não estão conseguindo te responder algumas perguntas que você tem. Aí você começa a pensar, talvez seja a hora de eu pensar em ciência de dados. Então existe uma série de perguntas que é importante você se fazer para você entender se já é o momento ou não de um Big Data. Tá? E aí, de novo, volta ao ponto antes. Algumas perguntas que você vai responder dentro da tua empresa, talvez elas não sejam respondidas necessariamente com a estrutura de Big Data. Talvez você consiga fazer Machine Learning, Analytics, sem ter uma estrutura de Big Data. Aquilo que eu falei antes. Para você ter um Analytics, na minha percepção, você não precisa ter Big Data. Tá? Então, talvez você comece a se fazer algumas perguntas e diga, cara, eu não preciso do Big Data, mas eu preciso de um cenário mais analítico. Aí você começa a trabalhar com tecnologias que conseguem te dar um analytics, mas o teu volume não representa um Big Data. Tá? Então, acho que é você começar a se questionar, fazer algumas perguntas para entender se já é o momento ou não. Cara, e depois aqui no final eu vou até já deixar aqui a próxima página, que estão os meus contatos lá, e aí vocês podem mandar e-mail que eu tento ajudar e respondendo de acordo com o meu tempo aqui vocês, tá bom? O Fábio questionou. Ô, Fábio, é isso mesmo. E uma coisa, hoje eu estava conversando com alguém, não lembro, e eu estava explicando que quando você faz um desenho, ele acaba sendo um organismo vivo, né? Ele acaba mudando com a evolução, vai entrando tecnologias, então a gente não consegue cravar na pedra um desenho ou uma solução. As coisas vão evoluindo e é bem importante a gente ter essa visão de que realmente não é dono da verdade. Obrigado pela contribuição. Eduardo Aleixo, obrigado. O Edson colocou a seguir proposta da profundidade de cada camada. Exatamente, aí falando de Data Lake. Como identificar quais dados são valiosos e trafegam pela empresa? E como eu posso explicar de forma simples e coesa? Ô Gerson, essa questão de dados valiosos, ele tem vários sentidos, né? Primeiro você precisa entender qual que é o propósito e qual que é o negócio daquela empresa. Eu penso sempre que o dado mais valioso para a empresa é aquilo que tange ao seu cliente. E esse cliente pode ser um cliente de qualquer espécie. Então esse é o dado mais valioso. Aquilo que afeta como você atinge o teu cliente final. Então você precisa entender que esse é o dado mais valioso. Como que você agrega valor para a tua empresa? Que dado agrega valor para a tua empresa? Esse é o dado mais valioso. Que dado agrega valor para a tua empresa e a tua empresa consegue entregar valor para o teu cliente? Esse é o dado mais valioso. E é muito importante a gente deixar claro que existe o que é valioso, o que é sigiloso, né? Que aí o que é sigiloso a gente vai começar a tratar baseado em leis, LGPD e outras coisas. Mas identificar o dado valioso é você entender o negócio que você trabalha. Se você entender o negócio que você trabalha, automaticamente você começa a perceber que dado é valioso para a tua empresa, tá bom? O Carlos perguntou, a transição de carreira de um engenheiro de dados para Big Data pode se tornar um bom arquiteto, mas quais os maiores desafios de sua opinião? Ô Carlos, essa pergunta aí que tem que responder pra gente é o Ícaro. O Ícaro era engenheiro, virou arquiteto e cara, muito bom, o bicho é ligeiro demais. Eu acho que os desafios, o Carlos,
é você ter uma visão um pouco mais ampla, porque assim, e aí não é uma crítica, tá? Normalmente o engenheiro, e aí me corrijam, tá? Ele tá muito focado num pedacinho, né? Num ponto. Cara, eu tô olhando aqui essa ingestão, eu tô olhando esse processo de ingestão, e às vezes o cara, a mente dele, ele tá muito focado, né? E aí, para ele conseguir virar arquiteto, ele tem que levantar a cabeça, dar uma respirada e olhar de uma altura maior. Ele começa a olhar mais de cima. E aí ele começa a ter uma visão mais do todo, né? É muito importante que você pense no todo. Então eu falo sempre, quando você pensa no projeto de Big Data, arquitetura, você tem que pensar no todo. E tem que pensar principalmente no valor que aquilo vai entregar para o teu negócio. De novo, para não ficar tecnologia por tecnologia. Então, acho que os desafios maiores são ele ter uma visão mais ampla e ele entender que ele vai precisar conhecer de várias outras áreas. De novo, não é ser especialista, mas ele conhecer de várias outras áreas para ele conseguir sair com um desenho bem elaborado. E um dos pontos que são muito importantes, eu acho que você participou comigo de alguns projetos, você viu que assim, o quão é difícil às vezes você fazer um desenho e aquele desenho não é para você, aquele desenho é para um cliente, é para uma área, é para uma empresa. Como que você vai apresentar aquele desenho e convencer, no bom sentido, que aquele desenho realmente é aderente ao negócio daquele cara? Por que, que você está usando aquela tecnologia? Então, eu acho que esse é um ponto importante que o arquiteto precisa ter e, às vezes, quando ele vem de engenharia, ele precisa pegar um pouco disso aí, né? Mas eu acho que é nessa linha aí. Pergunta do Guilherme, qual a ferramenta e tecnologia usada para Big Data você considera que vai crescer muito nos próximos anos? Ô, Roberto, eu acho que, cara, é muito complexo, né? Mas eu acho que Google, cara, Google, eu acho que o Google tem menos componentes na sua arquitetura de tecnologias, mas são muito bem cuidados, sabe? Eu acho que Google vai crescer muito. Falando em tecnologia, eu sou apaixonado pelo conceito de serverless. Eu acho que é um negócio que traz um valor muito grande, porque eu pago por processamento. Então eu acho que a gente pensar em serverless, a gente pensar em Docker e a gente pensar em cloud, cara. Aí as tecnologias são N possíveis, mas acho que a gente precisa pensar em cloud bastante. E quando a gente pensar em cloud, a gente precisa pensar em serverless e eu acho que é mais ou menos por aí, tá? O André colocou brabo demais, valeu André. O Massaite elogiou ali, Massaite é meu amigo, deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver mais. Pergunta do Thiago. A LGPD houve algum impacto significativo na área de Big Data? Ou o cuidado com os dados já era uma prática enraizada? Os cuidados com os dados já era uma prática enraizada, mas ainda é um desafio, tá, Thiago? A parte de segurança para a TI, de um modo geral, ela é bastante desafiadora, tá? Então, a LGPD sim trouxe novos desafios, principalmente no que tange a governança, ter o controle e a rastreabilidade de tudo que você ingere no ambiente de Big Data. Então, eu acho que a LGPD trouxe bastante desafio e vai colocar a gente para coçar bastante a cabeça aí, para que a gente consiga ter ambientes que atendam à nova legislação, tá? Como que a governança, pergunta do Jimmy, abraço, como que a governança impulsiona o sucesso de implantação de um projeto em vez de limitá-la? Cara, eu acho, minha opinião, eu acho que o Brasil ainda está aprendendo a trabalhar com governança, tá? E existe algumas coisas. Às vezes a gente acha que governança ela vai engessar. Obviamente ela vai trazer alguns controles a mais. Eu acho que a diferença é você ter bons profissionais que saibam o que estão fazendo. Aí a governança ela começa a ter um valor para o teu negócio, né?
ela ser bem elaborada, eu acho que é isso que vai fazer diferença e fazer com que o teu projeto não fique empacado ou limitado. E é muito interessante a gente tentar entender que governança vai trazer controle, mas não é necessariamente uma burocracia. Assim como o pessoal entende que ágil, processo ágil, é pressa. São duas coisas diferentes, tá? Então a governança não é burocracia, mas é controle. O Fábio colocou aqui. Ô Fábio, cara, obrigado. Na verdade, eu que aprendo com você, meu. Você é... Na verdade, o que eu queria aprender com o Fábio era a serenidade. O bicho, cara, a casa tá caindo e o Fábio tá com a mesma serenidade de sempre. Cara, obrigado. Pra deixar que eu vou dar um abraço no Arthur. Danilo Lega, cara, Danilo tá sendo a mão na roda pra mim, cara. Obrigado, Danilo. Danilo Futagami é meu irmão que me adotou aqui em São Paulo. Abraço pra família Futagami. Aliás, aproveitando a pergunta do colega Carlos, gostaria de falasse um pouco sobre a transição de sua carreira até chegar ao Big Data. Então, Danilo, como você sabe, a gente trabalhou junto lá na parte de sistemas, e aí quando eu fui para Porto, eu fui para a área de banco de dados, inicialmente operações. Chegar na Porto foi muito importante para mim, porque é um mundo gigantesco de dados lá, coisa absurda. E aí, sendo bem simplista, assim, resumindo um pouco, em 2017 o Edson França, que era meu coordenador, me apresentou uma pós-graduação em Big Data, onde ele era coordenador. Me incentivou muito a fazer, me falou que trazia bastante benefícios e que eu deveria fazer. Ele recomendava. Eu acabei fazendo. Lá dentro da Porto Seguro ele já me deu a oportunidade de migrar de área, que eu acho que esse é o melhor cenário, quando você consegue mudar de área dentro da empresa que você já está. Porque quando você sai para o mercado é sempre mais complexo. Então mudar de área dentro da empresa que eu estava me facilitou, porque eu não tive que fazer redução salarial, eu me mantive com o salário que eu já tinha, isso me ajudou bastante, porque às vezes, para você mudar de área, você precisa dar um passo para trás, de repente você é sênior, você tem que sair para o mercado, aceitar uma proposta plena, porque você está entrando naquela área nova, ou júnior, e isso atrapalha muito, principalmente financeiramente, para quem é casado e tem filhos. Então, o fato de eu estar lá na Porto Seguro, mudar de área e me manter com salário no mesmo nível, na mesma equipe, me ajudou bastante. Mas foi basicamente isso aí. Fiz a pós-graduação e o Edson França me deu a possibilidade de mudar de área lá dentro da Porto Seguro ainda. O Elton está deixando parabéns, obrigado. Muito bom ter trabalhado com você, Edson França, um pouquinho da semana. Esse abraço, meu amigo. Robson, cara, obrigado. Você está me devendo um churrasco também, eu vou lá comer esse churrasco. Guilherme, obrigado. Bruna, obrigado. Gerson, obrigado. Ícaro, eu quero para responder. Aquele valor de salário para o Elias está defasado, ele ganha 30k por mês. Não, Robson, mas eu espero que o meu coordenador lá no Itaú esteja aqui, que eu vou pedir um aumento para ele. Gente, eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Ô, Danilo, obrigado. Marta, obrigado. Eu não sei se eu agradeci a todo mundo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Estamos costurando aqui, eu e alguns amigos, algumas outras lives. Peço desculpa pelo probleminha que teve hoje. Eu nunca confiei muito em tecnologia e novamente me deixou na mão. Brincadeiras à parte, gente, foi um prazer falar com vocês. Deixa eu só voltar aqui. Gente, prazer falar com vocês de novo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira com vocês. Nesse momento aí de crise é importante a gente contribuir de alguma forma e eu achei que essa era uma forma de que eu conseguia contribuir, tá? Eu espero que eu consiga fazer outras lives. Tem algumas lives na pauta, migração de carreira, falar sobre cloud, falar sobre as carreiras, as novas profissões nesse mundo de TI.
e a gente vai tentar fazer alguma coisa nesse tipo. Obrigado pela participação de todos. E a frase que eu tenho usado sempre com os amigos aí nos e-mails é: abraço e saúde, se cuidem. E quem tiver interesse, me manda um e-mail que eu compartilho esse material com vocês. Beleza? Obrigado, grande abraço e fique com Deus.